Fala galera, é Rocha. Tendo em vista que alguns alunos não puderam comparecer na aula 4, que era a aula de indústria, eu queria gravar aqui uma parte muito importante da aula, um trecho da aula, que foi sobre o processo de industrialização do Brasil. O Brasil vivenciou alguns surtos industriais, isso no início do século XX, mas obviamente eram surtos muito pequenos, até porque o país chegou a ser proibido de instalar manufaturas para não concorrer com o comércio do açúcar. E a principal razão para esse desenvolvimento industrial tardio é porque o nosso país foi durante muitos anos um país voltado para a exportação de produtos agrários, né? Então toda a riqueza vinha do campo. No início do século XX, o café era o principal produto, a principal fonte de riqueza do Brasil. E alguns fatores contribuíram para que, após o período da cafeicultura, o Brasil iniciasse o seu primeiro grande surto de industrialização. O primeiro ponto importante a perceber é que as fazendas de café, parte delas eram localizadas no interior de São Paulo, no oeste paulista, e uma leve infraestrutura foi criada, sobretudo para transportar o café do interior até o Porto de Santos. Então ferrovias foram instaladas, algumas cidades surgiram ao entorno dessas ferrovias e até cidades ligadas ao comércio do café. Então o café prosperava muito bem, alcançou um status de produção elevado. Nesse período a mão de obra já tinha sido substituída, a escrava, por imigrantes, sobretudo italianos e japoneses, e esses imigrantes, por serem assalariados, eles tinham poder de consumo. Então produtos, bens considerados não duráveis, roupa, alimento, bebidas, produtos de higiene, eles precisavam ser consumidos por essa população, ao mesmo tempo que o Brasil era dependente da exportação de máquinas, de produtos pesados. E a Primeira Guerra Mundial contribuiu de certa forma para que vários produtos várias máquinas dessas que vinham da Europa tivessem dificuldade de chegar ao país, não só a Primeira como a Segunda Guerra também. E o grande marco dessa mudança na postura na política industrial brasileira foi a partir de 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder. E a partir daí põe-se um fim à oligarquia cafeeira. Então Getúlio, altamente urbano, advogado, encontrava o Brasil com uma grave crise no seu principal produto, exportação, já que a crise de 1929 reduziu essas exportações. Só que ao mesmo tempo o Brasil não tinha uma base industrial. E aí houve uma política de incentivo à indústria de base. Para quem não sabe, indústria de base é aquela que produz para outras indústrias. É o caso de siderúrgicas, metalúrgicas, produção de energia. E a partir disso aí, Getúlio Vargas iniciou o seu processo de industrialização do Brasil, incentivando a indústria de base nacional com a criação de algumas empresas estatais, como foi o caso da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em produção de aço, Vale do Rio Doce, mineração, Fábrica Nacional de Motores, a produção de energia através da Chesf, e no segundo mandato Petrobras, com a campanha do Petróleo é Nosso. Então dessa forma ele impulsionava, com o investimento do governo, a criação de uma base industrial. Ao mesmo tempo dificultava a produção produtos importados e entrarem no Brasil, política que ficou conhecida como política da substituição de importações. Então produtos estrangeiros eles tinham que ser substituídos por produtos nacionais. No caso, por exemplo, se você tivesse uma confecção e sua máquina de costura desse um problema e você precisasse comprar outra, se já houvesse no país alguma
alguma indústria fabricando máquina nacional, você meio que teria que ser forçado a comprar essa máquina. Enfim, a partir disso também, a indústria nacional ela contou com uma nova legislação. Então, a Constituição de 34 já trabalhava a ideia de apresentar no Brasil direitos sociais trabalhistas. Então, salário mínimo, jornada diária, férias remuneradas. Então, obviamente que ele estava pensando num país industrial. Após a década de 50, vamos pular um pouquinho aqui já depois da saída de Getúlio, a política de substituição de importações, na verdade, ela se manteve durante muito tempo. Então, até meados dos anos 80, final dos anos 80, ainda tinha esse princípio. Mas um outro grande desenvolvimento industrial brasileiro foi durante a metade dos anos 50, com JK. Então, Juscelino, ele, ao mesmo tempo que incentivava a indústria nacional, tendo como responsabilidade o Estado brasileiro manter essas indústrias, ele incentivou a vinda de indústrias, de empresas e grupos estrangeiros, mas para atuar em setores estratégicos, aqui, em bens de consumo duráveis. Então, meio que o tripé da política econômica de JK era que o Estado investia em bens de produção e de base, o capital privado nacional, o empresário brasileiro, ia investir em bens de consumo não duráveis. Óbvio que ele não tinha muita tecnologia, muito recurso disponível. Então, se você fosse um empresário brasileiro, você poderia ter sua fábricazinha de bebida, sua confecção, sua fábrica de sabão. Em contrapartida, o capital estrangeiro passou a entrar no Brasil em setores importantes, já que o Brasil já tinha essa base. Então chegaram aqui indústrias de automóveis, de eletrônicos, de produtos de bens de consumo duráveis no geral. Era meio a ideia de que se você quer vender carro para o Brasil, traga a fábrica para cá. Então essas metas que faziam parte do plano de metas de JK, uma política bem desenvolvimentista, ela acabou implantando um parque industrial um pouco mais moderno. Uma outra, se a gente pensar nas principais metas de JK, elas estão muito ligadas à mineração, à energia, à própria indústria. Então esses setores estratégicos da economia brasileira receberam muitos investimentos, ao mesmo tempo que a população carecia de programas voltados mais para a população mais pobre. Por volta dos anos, metade dos anos 60, com a intervenção militar no governo brasileiro, foi mantida essa política do Estado como interventor econômico, investindo na base. Só que essa fase é marcada por grandes obras no governo, espalhadas pelo Brasil. Obras literalmente faraônicas. É o caso da Ponte Rio-Niterói, da usina de Itaipu, que na época foi a maior usina do mundo, binacional, Brasil-Paraguai. A usina de Tucuruí, Balbina, também foi durante esse período. Zona Franca de Manaus, Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, Complexo Industrial Portuário de Suape, aqui em Pernambuco. Então eram grandes obras que movimentavam a economia brasileira. E esses investimentos eles fizeram com que o Brasil tivesse uma taxa de crescimento que, numa média aí de 11% ao ano no PIB, a indústria crescendo ainda mais, chegando a picos de 14% do PIB aqui em 73, e essa fase ficou conhecida como a fase do milagre econômico brasileiro. Ao mesmo tempo que a economia crescia, parte do dinheiro dos investimentos que eram destinados a essas grandes obras eram feitas com dinheiro de empréstimo internacional, e o que gerou um aumento significativo na dívida externa brasileira. Então, perceba que em 64 a dívida externa do Brasil estava perto ali dos 4 bilhões,
menos de 10 anos depois, essa dívida pulou para mais de 12 bilhões de dólares. E obviamente que esses investimentos no final na metade aí da década de 70 começaram a ruir a economia brasileira. Essa dívida, esse montante, o Brasil enfrentou uma onda de pobreza, de desemprego, e aí a crise econômica acabou pressionando, inclusive sendo um dos fatores a levar o enfraquecimento dos governos militares. Nesse período também ocorreram choques de petróleo, então a economia brasileira e mundial no geral foi abalada pelo alto valor do petróleo. Inclusive o Brasil desenvolveu, para tentar superar esse problema, a política do programa Proálcool, desenvolvimento da indústria da produção de etanol no Brasil, sobretudo para alimentar as fábricas de automóveis. Mas uma coisa é importante a gente perceber, que esses novos investimentos do governo militar, eles de certa forma contribuíam um pouco para a descentralização econômica do Brasil, que nos anos anteriores estava muito centrado ali entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, e agora passaram a ser deslocados para outros lugares. Brasília, um governo antes também, de certa forma tinha essa intenção, desviar o foco econômico para outras regiões do país. E esses investimentos no Nordeste, a própria criação da Sudene em Manaus, na Zona Franca, projetos de mineração também em Carajás, a construção de uma rodovia que foi a Transamazônica, isso contribuiu na tentativa de deslocar um pouco a economia brasileira para outras regiões. Embora hoje a maior parte da indústria brasileira ainda seja concentrada no Sudeste. Ok, gente? E aí, no fim dos anos 70, essa dívida já estava meio que quase que impagável, a economia entrou em recessão, até o ponto da gente entrar nos anos 80 com uma série de problemas. As indústrias brasileiras, elas estavam, de certa forma, produzindo produtos obsoletos. A gente tinha indústrias que não conseguiam competir com produtos estrangeiros, máquina pública inchada, muitos funcionários públicos, enfim, e o lucro das empresas estatais já era duvidoso. E aí essa fase dos anos 80, chamada década perdida, é a fase que a indústria brasileira, a economia brasileira, ela entra numa grande recessão, crescendo pouco, em alguns setores até não crescendo, né? E para superar essa crise dos anos 80, os anos 90 foi marcado por uma abertura econômica brasileira. Então, se a gente imaginar dentro do contexto, no final dos anos 80, o consenso de Washington, ele traçava objetivos neoliberais, principalmente para a América Latina. Para quem não lembra, neoliberalismo é aquela visão, aquela doutrina econômica em que o Estado ele intervém minimamente na economia, que a economia ela tem que ser gerida pela lei de mercado. Grandes empresas multinacionais e grandes investimentos fazem a economia se movimentar. Então, a partir dos anos 90, com Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e depois Fernando Henrique Cardoso, a industrialização brasileira ela vivenciou um período de modernização, sobretudo pela abertura dos portos para essas novas tecnologias. Então, indústrias que não pensavam em vir para o Brasil vieram. Isso, de certa forma, gerou alguns impactos, porque do ponto de vista óbvio da modernização foi positivo, mas acabou aí a política de substituição de importação. E a partir daí os produtos estrangeiros acabaram ganhando espaço no mercado brasileiro. Muitos produtos nacionais, muitas empresas nacionais acabaram fechando. Então, quando você lembra de produtos, marcas de refrigerante, marcas de bicicleta, marcas de produtos, lojas que hoje já não existe, você que é dos anos 80, e você vai ver que boa parte delas fecharam nesse período aí dos anos 90. E a partir dessa visão neoliberal ocorreu a política das privatizações. Então, algumas estatais elas foram privatizadas, no caso da Companhia Vale do Rio Doce, da própria
Companhia Siderúrgica Nacional. E a entrada dessas máquinas na tentativa de modernizar o parque industrial brasileiro acabou gerando aí um desemprego estrutural, tendo em vista que muitas máquinas acabaram substituindo a população, os operários que trabalhavam nessas indústrias. Definitivamente assumimos a ideia da descentralização industrial, já que outros estados passaram a conceder benefícios fiscais, a chamada guerra fiscal. Por exemplo, a Ford, que vinha aqui para o Rio Grande do Sul, acabou se instalando na Bahia. A Renault, que produzia na Argentina, quando quis montar uma fábrica dentro do Brasil, obviamente montar em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, isso geraria um custo maior pela própria questão da mão de obra ser mais alta. Então eles acabaram recebendo incentivos e se instalaram aqui no Paraná, São José dos Pinhais, ali na região metropolitana de Curitiba. E aí, ao mesmo tempo que estão perto do maior polo consumidor, eles estão perto do Mercosul, né? Que foi uma iniciativa aí do início dos anos 90, em que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai firmaram acordos de liberação de impostos e tarifas alfandegárias para fortalecer a economia desses países aí no extremo sul da América do Sul. Fora isso, hoje, se a gente analisar a distribuição espacial da indústria, a gente percebe que essas iniciativas de descentralização industrial, elas de fato produziram certas transformações, mas quando a gente observa aí, boa parte das indústrias continuam ali situadas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Hoje é uma tendência dessas indústrias se localizarem e migrarem para cidades menores, sobretudo cidades menores da região sudeste, porque essas cidades menores elas acabaram recebendo investimentos em infraestrutura e contam com a mão de obra mais barata, e isso acaba contribuindo um pouco para essa descentralização. É importante perceber que a partir dos anos 90 também surgiram alguns tecnopolos no Brasil, já eram comuns em outros lugares do mundo, que são polos de produção especializada e que estão muito ligados à proximidade de universidades e utilizam mão de obra extremamente mais qualificada. É o caso aqui do Porto Digital, aqui no Recife, que foi uma iniciativa através do incentivo do governo do estado de Pernambuco. Então, nos anos 2000, muitas empresas de produção de software se instalaram aqui na região do Recife Antigo. Obviamente que a presença e a importância da Universidade Federal de Pernambuco é tamanha, já que os cursos ligados à informática eles são bastante importantes para servir de mão de obra para essas empresas. Algumas startups, empresas de tecnologia pequena, acho que estão instaladas ali no Recife. É importante também comentar que uma outra estratégia utilizada atualmente para as indústrias aumentarem a sua margem de lucro é terceirizando a sua produção. Então, para países em desenvolvimento, para países com a mão de obra muito mais barata, é o caso dessas grandes indústrias do ramo esportivo, que acabam deslocando a sua produção para China, Taiwan, para Indonésia, para Malásia, enfim, Bangladesh, em busca de maiores vantagens, não só vantagens fiscais, mas legislações mais frágeis, legislações do ponto de vista trabalhista mesmo, e que acaba favorecendo essas grandes empresas que diminuem o custo da produção, mas ao mesmo tempo sobra uma margem de lucro muito grande para investimento em design, em marketing, e acaba transformando seu produto numa grande vitrine mundial. Falando um pouco desses últimos momentos que a gente está vivendo aí, então a gente hoje está com a indústria extremamente conectada, interligada. Então, hoje, com essa epidemia do coronavírus, a gente tem um desempenho industrial em declínio,
principalmente da China, onde começou tudo isso. A China, que é uma potência do ponto de vista industrial, tem o segundo maior PIB do planeta, só que essa recessão ela possivelmente vai alcançar economias fortes, considerados países tradicionalmente industrializados. São aqueles países que se industrializaram precocemente, a partir da primeira e segunda revolução industrial, no caso dos países da Europa, no caso dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, ao mesmo tempo que vai atingir países que se industrializaram tardiamente, sobretudo a maior parte dos países subdesenvolvidos. Ok? Eu também aconselho vocês a depois darem uma olhada, ou tentar assistir alguns vídeos sobre essa temática, Indústria 4.0, fala um pouco da atual fase da indústria, a partir da quarta revolução industrial, onde tudo está conectado, né? A robótica criando produtos inteligentes, informações que são utilizados para traçar perfil de consumidores, no caso da Big Data, em 3D, produtos sendo fabricados em 3D através de máquinas. Você tem, sei lá, próteses, por exemplo, para pessoas que sofreram amputamento, hoje em dia sendo fabricadas em máquinas 3D. E tudo isso, gente, são a internet das coisas, secretárias virtuais, como é o caso da Alexa, da Amazon. Então é muito importante perceber que hoje o mundo industrial ele está extremamente conectado, ok? E aí eu sugiro para vocês, ao longo da semana aí, desse período de recesso, escolher um desses temas aí e tentar fazer uma redação sobre isso. Eu acho que vai ajudar bastante, já que esse tema ele pode aparecer sim na prova de redação de vocês. Então, um grande abraço para todos, vamos manter a quarentena firme e vamos orar que tudo isso vai passar. Porque vamos confiar na indústria e na medicina para produzir medicamentos e vacinas que superem tudo isso. Ok, gente? Um abraço, Rocha, fiquem na paz.